Boa noite, meus irmãos. Hoje é nossa quarta-feira, dia do nosso tratamento espiritual. Então, nós estamos todos reunidos nesse momento para que a gente possa, mais uma vez, estudar o tema que vem vindo de sequência, que é o tema família. Hoje é a aula número 2. Então, todos que estiverem reunidos nesse momento, todos os nossos irmãos que se inscreveram para o tratamento espiritual, todos nós trabalhadores da casa, todas as famílias reunidas estudando o tema, vão ser tratados através da vibração magnética, nas nossas dificuldades físicas e espirituais. Então, todos nós precisamos estar na mesma vibração, estudando o mesmo tema, para que facilite para a espiritualidade o auxílio a todos nós. Enquanto vocês estão estudando, a vibração magnética vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Tá certo? Então, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar início, ao estudo de hoje, fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração. E assim, Divino Mestre, nós mais uma vez aqui estamos reunidos, pedindo o teu amparo de amor e luz para os estudos dessa noite. Precisamos imensamente, Senhor, do remédio do teu Evangelho para a cura da nossa alma. Que possamos nos esforçar no entendimento dos ensinamentos de hoje, que possamos, Senhor, sairmos curados de todas as nossas mazelas íntimas, dos nossos danos morais. Que a cada dia possamos nos esforçar em colocá-los em prática, os teus ensinamentos, e nos tornarmos pessoas melhores. Abençoa todas as famílias, todos os irmãos que se reúnem em torno do aprendizado dessa noite, para que possamos receber as nossas bênçãos de amor e de luz. Abençoa, Senhor, o nosso país e o nosso planeta de expiações e provas, nos dando força e coragem para passarmos pelos momentos difíceis que estão acontecendo. Sê conosco, nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos para o primeiro slide e a gente vai estar fazendo da forma que nós fizemos os outros, Eu vou estar lendo o slide e depois a gente faz uma breve explicação. Então, o primeiro slide começa assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe. O que é honrar pai e mãe? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral da caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, da piedade filial. Então, esse tema, o que é essa frase que significa honrar pai e mãe, na verdade, ela é uma consequência também da lei geral de caridade, do mandamento maior, de amar ao próximo como a si mesmo. Então, imagine como que eu vou amar o próximo se eu não amo meu pai e minha mãe, que foram seres que me deram a oportunidade, de uma nova encarnação, de estar aqui num novo aprendizado. Então, os filhos, eles têm a obrigação, de cuidar, de amparar. Então, a piedade filial, ela é uma demonstração desse amor ao próximo, de amar ao próximo como a si mesmo. Então, honrar pai e mãe faz parte do mandamento maior. É um dos ensinamentos, que é o próximo mais próximo, Nosso pai, nossa mãe, que nos deram a oportunidade, que nos criaram de uma forma ou de outra, com as dificuldades deles, para que a gente pudesse estar nessa jornada. Então, é importante que a gente tenha essa piedade filial. Mas no segundo slide, ele comenta também com relação aos pontos perigosos para os pais na educação dos filhos, não é? Então, nós temos que ter a piedade filial, seja de qual forma for, de qual forma que for, inclusive a educação que nossos pais nos deram. Mas a gente vai fazer alguns apontamentos aqui, que muitas vezes das dificuldades que os pais têm na educação dos filhos, e muitas vezes da falta de importância que eles dão a isso. Então, o segundo slide diz assim, lá no livro Estude e Viva, Emmanuel e André Luiz, fala assim, pontos perigosos para os pais. Desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar, distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos, sob pretexto de poderem remunerar empregados dignos, mas incapazes de substituí-lo nas responsabilidades que receberam.
cultivar preferências, acolher intrigas, repreender por simples capricho ou deixar de corrigir quando necessário, esquecer que os filhos são associados de experiência e destino, credores ou devedores, amigos ou adversários de encarnações do pretérito próximo ou distante, com os quais nos reencontraremos na vida maior, na condição de irmãos uns dos outros, ante a paternidade de Deus. Então, muitas vezes os pais precisam observar se não estão, cometendo algum deslize, se não estão deixando a educação do filho ficar perigosa com essas observações aqui do livro Estude e Viva, Desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Então, o lar, ela é uma escola onde todos nós estamos inseridos e que os pais precisam dar o exemplo daquilo que eles querem que aquela alma que retorna, sob a guarda deles, se transforme. Todo o exemplo que nós damos, a criança, aquela alma vai assimilar. Quando nós falamos no tema reencarnação, nós vemos que a criança, ela até os 7, 8 anos de idade, ela ainda não está totalmente reencarnada e ela assimila com muita facilidade todo o ensinamento dos pais. Então, é preciso que eles entendam que a escola do lar, ela é baseada no exemplo, Muitas vezes também os pais acabam passando essa responsabilidade aos nossos servidores. Muitas vezes você tem condições de ter uma babá, de ter uma irmã que venha trabalhar, prestar serviço na sua casa, e você repassa o teu filho para eles, para que eles eduquem. Muitas vezes você trabalha o dia todo e você não quer nem saber o que está se passando. Você passa aquela responsabilidade que é sua, pelo menos uma grande parte do dia, para outra pessoa. E aí você não pode nem reclamar depois, porque aquela outra pessoa que está prestando serviço, ela vai educar da forma dela, certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a obrigação da educação daquela alma, é dos pais, certo? Que assumiram o compromisso na espiritualidade com que aquele espírito viesse sob os seus cuidados. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente delega a educação desde a infância para outra pessoa, certo? Outra coisa, cultivar preferências, eu gosto mais desse, mais daquele filho. É até natural que a gente tenha mesmo uma certa afinidade com mais um filho do que outro, porque nós aprendemos dentro da doutrina espírita que nós recebemos no lar, os espíritos que são nossos amigos e que são nossos inimigos também. Então, cada filho que vem ali, ele tem um determinado grau de simpatia ou de antipatia com você, certo? Com os pais. Então, muitas vezes, os pais, até na sua intimidade, às vezes eles não chegam nem a comentar com ninguém, mas eles não comentam, mas sentem, uma simpatia maior por um filho e menos por outro. E, às vezes, isso acaba indo para a questão da preferência, em que se demonstra isso. Demonstra para o outro filho, para o outro irmão, e às vezes até para a família toda, que gosta mais de um do que de outro. E não pode ser assim, nós temos que ser imparciais, São almas que estão ali para progredir, para um aprendizado novo. E mesmo que você tenha, de repente, uma afinidade com um, e se você começar a dar a preferência, você vai criar desajustes emocionais nos dois. Porque um pode ficar mimado, pode ficar mais arrogante, mais convencido, mais exigente, e o outro se sentir diminuído e passar a ter sentimentos, às vezes, de raiva, de ódio, de mágoa. Então, quando a gente começa a ter preferência por um ou por outro, nós estamos estragando os dois. Se você tem preferência por um e você tem desprezo por outro, você está estragando os dois, certo? Então, nós temos que ser imparciais, percebemos qual é a conduta de cada um deles e analisando, porque o espírito já traz desde pequenino quais são as suas tendências, estarmos atentos para que nós possamos educá-los de forma correta e imparcial, dentro das leis de ensinamento de Deus e dos mandamentos do Cristo, Então, é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Aquelas almas estão ali para nós orientarmos, tá? Acolher intrigas
né? Vem um, fala mal do outro, aquelas briguinhas, aquelas intrigas, e a gente às vezes dá preferência para um, para outro, e briga com um, briga. Nós precisamos prestar muita atenção no que acontece dentro do nosso lar, né? Não ficar dando ouvidos só para um lado, para outro, e ficar fazendo intriga, ficar fazendo briga, ficar criando situações desarmoniosas, né? E ficar repreendendo, que nem ele diz aqui, por simples capricho. Né? Às vezes a gente não pensa, porque nós precisamos raciocinar antes de tomar alguma atitude, porque toda atitude tem uma consequência. Então, muitas vezes a gente fica repreendendo a criança por coisas bobas, né? Às vezes que ela faz, que são às vezes atitudes infantis, né? E às vezes a gente precisa corrigir, quando necessário, alguma atitude mais grave que a gente deixa passar. Então, nós precisamos estar sempre observando o comportamento da criança para que a gente possa, daí, exteriorizar o ensinamento correto. Não adianta você ficar gritando, berrando, e às vezes a criança nem presta atenção naquilo que você está ficando irritado e nervoso. Porque quando a gente grita demais, a criança nem escuta, nem presta atenção, né? A gente precisa chamar para conversar, e quando a criança às vezes ainda não entende, porque às vezes a gente fala, uma criança pequena não entende uma conversa, mas ela sente a sua vibração de quando você está chamando a atenção com o intuito de educar. Porque quando você se desequilibra, começa a gritar e começa a ficar histérico, a sua vibração, ela é uma vibração de capricho, ela é uma vibração desequilibrada e que não vai atingir a criança como educação. Pode atingir a criança deixando ela irritada, nervosa, mas não educa. Então, muitas vezes uma criança pequena, né, que às vezes você não consegue manter um diálogo com ela, mas você precisa repreender a sua energia e o teu sentimento que você está emitindo, que é de correção, né, pensando no bem dela, para o progresso daquela moral da criança, ela compreende. Por isso que muitas vezes basta apenas um olhar. Muitas vezes nós olhamos já com aquela vibração de correção, de seriedade, certo? E a criança já percebe, já sente. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso, né? Porque nós temos que lembrar, que ele fala aqui no finalzinho, né? Que nós não podemos esquecer que esses filhos nossos, eles são associados de experiência. Que nós vamos receber no nosso lar amigos e adversários. Credores e devedores de todas as nossas atitudes do passado. Esses seres, nós convivemos com eles em grupo, né, fazendo coisas boas ou ruins em vidas anteriores. E nós vamos retornar com eles até que todos os maus entendidos, eles se dissipem. Por isso que na família vem, né, os filhos que a gente tem mais simpatia e aqueles que a gente tem mais antipatia. Nós vamos nos reunir novamente debaixo do mesmo teto no exercício do amor fraternal. Então, nós temos que ter essa consciência, que a gente vem de muitas vidas, e cada vez que a gente se reúne em família, é para o progresso de todos. E porque senão, se novamente nós nos desarmonizarmos e ficarmos em situações mal resolvidas outra vez, nós teremos que voltar tantas vezes forem necessárias para a gente redimir, né, esses erros que ficam de relacionamento. Partindo para o terceiro slide, né, deveres da mãe terrestre. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai da infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da família. Sacrificar-se-á de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas glórias efêmeras da vida material. Está lá no livro Consolador de Emmanuel. Então, a missão da mãe é algo muito sério. A mãe tem a missão de conduzir aquela alma no caminho do bem. É necessário que toda a família tenha a compreensão do Evangelho do Cristo, que é o maior manual de conduta moral do planeta, do governador do planeta Terra. Então, a família precisa, né, urgentemente, porque muitas das famílias estão abandonando, né, nos tempos atuais, os ensinamentos de Jesus.
Às vezes até os próprios pais esquecem, eles mesmos não se dedicam a isso e muitas vezes não têm o que passar para os filhos. Não adianta você ficar passando para os filhos só o ensinamento escolar, onde ele vai aprender as matérias necessárias, a criança aprende tudo que é tecnologia, mas o coração dela, a mente, estão vazios de piedade, de amor ao próximo, de respeito, de disciplina, né? Então, a mãe tem esse papel. Geralmente, a mãe é que convive mais com o filho, porque são os dois, né? O pai e a mãe. Mas a mãe geralmente convive mais, né? Está mais próxima dessa alma, do coração dessa alma. Então, ela precisa ensinar essa criança, né, a observar o mundo com outros olhos, com olhos mais fraternais. Ela tem que aprender que tudo na vida tem responsabilidade. Ela tem que aprender a ter paciência, ela tem que aprender a ter fraternidade, a ter respeito. E isso é muito da mãe, que fica mais próxima, que ensina. Né? Lembrando que tudo aquilo que os pais fazem, a criança observa e ela aprende muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Porque não adianta você ficar só no blá, 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 né? Ensinando e depois você fazer o contrário. Tá certo? E aí, continuando aqui no slide número 4, né, a respeito dos filhos. Lá no livro Vida em Vida, né, Espíritos Diversos, quem são eles? Né? Quem são os filhos? São almas queridas que viajaram das estâncias do passado pelas vias da reencarnação, desembarcaram no presente através dos teus braços, suplicando-te auxílio e renovação. São aqueles mesmos companheiros de alegria e sofrimento, culpa e resgate nas existências passadas, em cujo clima resvalaste em problemas difíceis de resolver. Os filhos não te pedem apenas dinheiro ou reconforto no plano físico. Solicitam-te igualmente assistência e rumo, apoio e orientação. Então ele continua aqui com a seriedade, não é, e a responsabilidade que têm os pais. E somente a doutrina espírita ela é capaz de fornecer para você a informação de que essas almas foram teus companheiros do passado. Amigos ou inimigos que retornam para refazer uma nova história no objetivo de todos aprenderem a se amar-se fraternalmente, né? E de diminuírem, né, os resgates do passado, diminuírem aqueles mal entendidos. Então, as famílias, muitas vezes, antes de se formarem, elas se reúnem no plano espiritual e fazem um novo programa reencarnatório. Né? Muitas vezes, esses espíritos que serão nossos filhos e que foram nossos inimigos do passado, né? Eles pedem, eles se arrependem, eles pedem a oportunidade, eles solicitam, né, para que esses novos pais que foram amigos ou inimigos do passado os recebam. Por isso a gravidade de quando se começa um aborto. Você está expulsando não é só o corpo. A partir do momento que o espírito ele já é acoplado ao corpo no momento da fecundação, aquele espírito ele já está junto de você ali numa responsabilidade que você assumiu no plano espiritual. E quando ele se aproxima de você, e muitas vezes você é envolvida pela materialidade da vida, por conveniências, ou sentindo de repente um mal-estar com aquela gravidez, com a aproximação do inimigo, e você recusa, seja por que forma for, né, a vinda daquele espírito e comete um aborto, as consequências espirituais são gravíssimas. Além das físicas, não é? Que nós sabemos na área da medicina que acontece com quem faz o aborto provocado, né? A influência espiritual desse irmão que deveria reencarnar, que fez planos novos de um novo programa com a mãe, com aqueles pais, e que eles resolveram descumprir, cometendo um aborto, você piora 1000 vezes a situação de inimizade. Acontecem problemas obsessivos gravíssimos, de difícil solução, que isso a gente vai ver numa próxima oportunidade, numa aula a respeito de processos obsessivos. Então, nós temos que entender que todos os filhos que vierem para nós, planejados ou não, porque nós achamos, né, que não foram planejados, mas sempre foram, né, na espiritualidade tudo é sempre planejado, são almas que vêm
com uma nova oportunidade, que eles solicitaram essa oportunidade de uma nova vida, né? E que nós também, lá na espiritualidade, oferecemos essa oportunidade, nos dispomos a recebê-los, para que todos possam crescer espiritualmente, né? Então, continuando o slide número 5. O processo de escolha da família na Terra. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, é aquilo que a gente estava falando. No plano espiritual, as famílias se reúnem para fazer um novo programa reencarnatório. Muitas das vezes, nós temos inimigos muito graves, né? Irmãos nossos que nos odiaram tanto que para eles é muito difícil o perdão, né? Então, eles passam, às vezes, muito tempo na espiritualidade, sendo orientados pelos mentores, né? Quando eles já são socorridos, eles passam um tempo lá tentando controlar suas emoções, porque não é porque a gente desencarna, né? Está lá na escola lá de estudos espíritas sobre o tema da desencarnação, não é porque a gente desencarna que mudam os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, né? Se a gente sente muito ódio daqueles seres com quem nós convivemos e nós desencarnamos com esse sentimento de ódio, de mágoa, ele não desaparece da noite para o dia, né? Quando o espírito, às vezes ele passa um tempo em sofrimento no plano espiritual, apegado, né, às situações que ocorreram na Terra, ou muitas vezes ele passa a obsediar a família, e chega um momento que ele é socorrido, né, que ele se dispõe a seguir para a espiritualidade através do estudo, do trabalho no bem, que existe lá na espiritualidade para fazer, não significa que ao contato desses inimigos, que ele não tenha sentimentos ainda de mágoa, que não aflore esses sentimentos. Então é muito difícil, muitas vezes, para o espírito que foi seu inimigo, para os inimigos em si, aceitarem a conviver. Então, muitas vezes, ele passa anos no plano espiritual enfrentando aquele medo, aquela mágoa íntima, que só nós sabemos, né? Como é que a gente consegue tirar isso do coração, e ele se dispõe novamente a vir na presença daquele inimigo que muitas vezes o prejudicou. Então, é para a gente ver a seriedade da situação que esses espíritos vêm com uma nova proposta, né, de reconciliação. E muitas vezes nós recusamos e tornamos a situação muito pior. Agravamos aquele ódio e aquela mágoa, porque o espírito muitas vezes ele passa muito tempo se preparando para aceitar novamente a convivência com aquela alma que muitas vezes o prejudicou, que às vezes somos os pais, né, que prejudicaram e que vamos oferecer uma oportunidade para esse espírito vir para a gente redimir dos nossos erros. E aí muitas vezes nós recusamos, né? E muitas pessoas cometem um aborto e criam situações gravíssimas para o futuro. Continuando aqui. Então, no slide número 6, fala um pouquinho sobre a piedade filial, né? A gente estava falando agora sobre a responsabilidade dos pais e a gente vai falar um pouquinho sobre a responsabilidade dos filhos agora. Então, piedade filial. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável? Então, a resposta a essa pergunta, né, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhes garantir o bem-estar. Então, fala aqui da piedade filial. Muitas vezes, né,
os filhos vão crescendo, se esquecem do ensinamento dos pais, eles conquistam, né, a própria vida, a própria independência, e vão se esquecendo daqueles seres, né, que o embalaram, que o receberam, né, novamente em casa, aquele espírito, que deram educação, que deram os bens materiais, que se sacrificaram de todas as formas, né? E quando eles vão ficando velhinho, o que acontece muitas vezes com os filhos que estão na flor da beleza, da idade, da saúde? Começam a relegar, né, os pais no último lugar da fila, por assim dizer, né? Já começam a achar que eles já são um estorvo, né? Dão para eles só o que sobra, muitos vão colocando no fundo da casa, porque é óbvio que quando a gente vai ficando de idade, nós não temos mais, né, a mesma força, o mesmo empenho, nós não conseguimos fazer mais a mesma coisa, né? Os velhinhos, eles vão se tornando quase que como crianças, embora eles não sejam crianças, né? Porque eles têm uma bagagem grande de experiência, embora alguns acabem ficando com alguns problemas mentais, mas isso já é um resgate kármico à parte, né? Que se tornam crianças, às vezes por algumas doenças, mas seja o que for, esse pai e essa mãe te deram a oportunidade de estar aqui. E se você ainda, né, se deu bem na vida, né, teve condições de estudar, tem uma condição financeira melhor do que muitas pessoas, não precisa ser rico, mas a gente tem uma condição financeira melhor, né, com condições de estar sustentando os pais, por que você vai desprezar? Eles deveriam ter, né, todo o carinho do mundo, serem colocados em primeiro lugar, né, e terem os melhores lugares da casa, porque eles são os mais doentes, os mais necessitados, e foram aqueles que se dedicaram. Então, a piedade filial é você observar que pai e mãe te deram a oportunidade de estar aqui, voltando ao planeta Terra, para que você se melhorasse, eles têm que ser colocados em primeiro lugar. Para eles tem que ser o primeiro em tudo na casa. Você não pode, tanta gente que, né, que joga os pais lá no fundo, que acham que eles é um estorvo, que fica até torcendo para ver se morre logo, para ver se pega algum seguro, alguma herança. É tanta coisa feia que a gente vê por aí, né? Então, nós vamos ter que prestar conta. Muito sério. Os filhos que desprezam os pais, essas almas terão que prestar contas muito sérias para o plano espiritual quando retornarem. Certo? Então, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas atitudes com os nossos velhinhos, né? E aí ele continua aqui, falando mais uma vez, né, sobre a responsabilidade dos pais, no slide número 7. Os pais e a educação dos filhos. Ele fala aqui: mães, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei convosco mesmo: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedora dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Agora, quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos, se não alcançam êxito, não têm do que se inculpar a si mesmo e podem conservar tranquila a consciência. Então, aqui ele fala sobre duas situações, né? Porque muitas vezes a gente falou anteriormente que os filhos muitas vezes não têm piedade filial, né? Eles acabam maltratando os pais, eles dão trabalho para os pais em todas as idades. Então, nesse slide ele já fala o conselho para os pais na educação dos filhos. O teu filho é problemático, ele te dá muito desgosto, então você tem que entender e observar que a doutrina espírita e a lei da reencarnação, ela te explica que um dos dois foi culpado. Aquela questão que a gente já viu, né, em outras aulas, de que ninguém não gosta de você por acaso. Tá? Tem sempre um motivo
para alguém não ter simpatia por você. E aí, nos diversos graus de simpatia, cometer, né, algumas atrocidades e deixar de tendo algumas situações que nos desagradam, que nos dá desgosto, falando especificamente dos filhos aqui. Agora, aquele filho que te dá trabalho, que te dá desgosto, que te maltrata, um dos dois, né, é culpado daquela situação. E muitas vezes, né, quando a pessoa não gosta de nós, né, no caso dos filhos aqui, a culpa muitas vezes foi nossa mesmo. De educação errada em vidas passadas, de convivência nos erros com aquele ser, e de repente você melhorou um pouquinho, né? Progrediu um pouquinho mais, e aquela alma do qual você foi cúmplice e esteve junto dele em vidas passadas no erro, ainda não melhorou. Ou algo que você fez para ele também que magoou muito. Então, ninguém nos dá trabalho, né? E no caso dos filhos aqui, que são filhos rebeldes, que muitas vezes maltratam os pais, de graça. Então, a doutrina espírita faz com que nós compreendamos essa situação e que temos que superá-las, oferecendo amor, educação, né? Tudo que possa fazer com que aquela alma observe o teu comportamento e ouça os teus ensinamentos. Né? Por isso que desde criança a gente começa a observar a tendência daquele espírito. Né? A gente não vem com a lembrança de quem nós fomos, nós esquecemos da vida passada, ela se apaga na nossa mente a cada encarnação, porque é necessário que seja assim, porque nós não podemos reconhecer, né, os nossos algozes de vidas passadas, porque a gente não suportaria. Mas assim, o que se apaga em nós é a lembrança da última encarnação, mas a tendência não se apaga. A forma como aquele espírito se manifesta, a personalidade dele, ela vai retornar do mesmo jeito que ele foi. A gente pode até estar melhorzinho, mas às vezes a gente também pode estar piorzinho. Por isso que desde a infância nós temos que observar qual é a tendência daquela alma. E ele fala que assim, ó, a gente tem que ser como um bom jardineiro. Tem que ir cortando, né? A hora que você vê apontar aqueles ramos que são danosos na árvore, não é assim? Quando a gente planta uma mudinha de alguma coisa, não tem aqueles ramos que a gente precisa ir cortando para a árvore crescer viçosa, bonita e dar bons frutos? Assim é com os nossos filhos. Desde pequenino, nós vamos observando qual é o comportamento dele. E nós sabemos quem é a criança birrenta, que é a criança que tem tendência maldosa, quem é a criança egoísta e a criança que não é, aquela que é mais acessível aos bons ensinamentos. Então, nós temos que educar realmente, dando o exemplo, ensinando, né, a ela ir no caminho da fraternidade, né, fazendo o evangelho no lar, fazer com que a criança saiba que ela, principalmente se tem essa tendência egoísta, né, de ser mandona, de querer controlar tudo, de saber que existe um ser superior que controla a vida dela. A criança que muitas vezes fica fora da evangelização, que ela não tem o ensinamento em casa do evangelho de Jesus, aí sim ela se perde, porque ela vai se tornando materialista e quando ela se torna adulta, aí não tem mais o que fazer. Então, a responsabilidade dos pais é de passar toda a informação do bem desde bebezinho. Né? Porque depois que ela sair para a sociedade, se você teve o desleixo de não educar, porque muita gente fala assim, eu não vou dar religião, né? Depois que ela crescer, ela decide o que ela quer fazer da vida, e muitas vezes isso acaba indo até para o lado da educação, falar, é criança, ela é mal educada, assim, ela é birrenta porque é criança. Não, não é porque é criança, não. Aquela alma é que tem essa personalidade, aquele espírito tem essa personalidade que ele vai demonstrando desde a infância. E você tem que educar, você tem que orientar. Porque se você deixar passar, e deixar o tempo passar e não fazer nada, e aquela alma se perder e cometer deslizes pela tua falta de orientação, você vai ser cúmplice da falha dela. Agora, como ele diz aqui, quando você faz tudo para educar, né? Quando você busca todos os recursos de amor, de ensinamento, de fraternidade, de exemplo, e aquela alma ainda assim ela se tornou rebelde e ela se desviou, aí você não tem do que se culpar. Porque você fez tudo o que podia, porque aí entra a questão do livre-arbítrio, não é? Porque todos nós estamos inseridos no aprendizado do amor de Jesus há 2000 anos e ainda somos almas rebeldes.
A gente faz aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha certo, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas Cristo tem feito tudo por nós. Ele deu a vida por nós para dar o exemplo de como que nós devemos agir, do que é realmente o exercício da fraternidade, do amor ao próximo. E até hoje a gente não quer, né? Nós ainda somos teimosos. Então, os nossos filhos é a mesma coisa. Mas nós temos que fazer por ele tudo que Cristo fez por nós. Ele deu o exemplo da educação, né? Nós temos que dar todo o exemplo do bem, do amor, né? Do ensinamento. Agora, se essa alma lá na frente, ela não se lembrar e não quiser praticar, aí já é problema dela. Aí não é mais problema dos pais. Aí você pode sair dessa vida tranquilo, né? Conservar a sua consciência tranquila, porque você fez a sua parte. Porque muitas vezes os pais se culpam, né? Você só se deve se culpar se você não fez a sua parte. Se você deu a educação do sai para lá. Sabe aquela educação do sai para lá? Que toda vez que a criança precisava de você, que ela vinha pedir um conselho, que ela vinha perto de você, você sai para lá, que o pai está ocupado, que a mãe está ocupada. E aí, você foi dando a educação do sai para lá, e quem foi? Ela foi saindo mesmo, foi saindo para lá, foi saindo para a rua, foi saindo, e quem acabou dando a educação foi a rua e foram as outras pessoas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, certo? E quando, então, a gente percebe que essas crianças, né, essas almas, já têm essas tendências, né, mais rebeldes, quando os pais começam a observar. Então, ele diz aqui no slide número 8, né, o que fazer? O que nós devemos fazer, então, para a educação desses filhos? Em primeiro lugar, culto do evangelho no lar. O culto do evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida. Então, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, seja a criança estar na escola, que é necessária, né? A educação que nós damos de respeito, de disciplina, junto com isso, tem que ter o culto do evangelho no lar. Porque é a evangelização, é o contato que você vai fazer com que essa alma tenha com a espiritualidade, porque ele é um espírito imortal. Ele veio do mundo espiritual para passar um tempo na matéria, que tem prazo de validade, e vai retornar para o mundo espiritual. Nós temos que entender que nós precisamos seguir o ensinamento dos espíritos evoluídos, o maior deles foi o Cristo, que trouxe a maior lição, e depois dele a gente tem vários outros espíritos evoluídos, né, que vão trazendo mensagens dele mesmo e que vão dando exemplo na nossa humanidade, tantas as pessoas que fizeram o bem, né? Então nós temos que ensinar essa criança que existe um ser superior e que existe a vida no plano espiritual, que ela vai ter que prestar conta de todas as atitudes dela, que o maior mandamento é o mandamento universal do Criador. Fazer ao próximo que eu gostaria que te fizesse. A casa precisa ter o evangelho no lar, né? Uma outra coisa que também tem que ter dentro da casa é o respeito mútuo. Ensinar o amor ao trabalho, a fidelidade ao dever, o devotamento à compreensão e o cultivo da misericórdia. Então, nós temos que disciplinar as crianças também. Né? Nós temos que pôr a responsabilidade ao trabalho, desde a infância, pequenas tarefas, né? Colocar o dever para ela, do que ela deve fazer, colocar disciplina, né? Colocar limite, ensiná-la a ser mais fraterna, a cuidar bem das coisas delas, a cuidar dos bichinhos de estimação. Tudo ela tem que ter, tudo é orientação. Tudo que a criança for fazer é uma oportunidade de educar. Então, nós temos que ensinar esses seres a terem respeito por tudo que existe à volta dela, né? Pelas coisas que ela tem, pela família, pela natureza, pelos animaizinhos, pelas outras pessoas, né? E os pais têm que ter o quê? A paciência no lar, a fim de não que se desvinculem violentamente do amor, caminhando talvez sem defesa ao encontro de tragédias passionais evitáveis. Porque muitas vezes aí os pais não têm paciência,
não colocam limite nem disciplina nas crianças, elas também acabam não tendo, e conforme o tempo vai passando, às vezes esses vínculos de ódio, né, de inimizades do passado vão se fortalecendo, porque nenhuma das partes faz a sua parte de renúncia, de paciência, e a casa vive naquela briga, naquela desarmonia, até que um dia, como muitas situações a gente vê por aí, né, acaba acontecendo o pior, né? Seja um homicídio, seja o abandono do lar, em que aquela alma muitas vezes se vicia e sai da casa, né? Brigas entre pais e filhos, e são tantas as tragédias familiares que a gente vê por aí. Então é necessário que nós tenhamos paciência e que nós observemos todas as nossas responsabilidades. Filhos que já ficaram adultos, que devem cuidar dos pais, pais que ainda têm filhos crianças, que devem educar nos ensinamentos do Cristo, nas leis de fraternidade, de respeito e de disciplina. E aí termina aqui, né, no Evangelho de Lucas, tratar todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, esse é o mandamento maior. Esse é o mandamento que rege o universo. Todos nós estamos inseridos nesse aprendizado e teremos que aprender, quer queiramos ou não, mais cedo ou mais tarde. Nós temos que aprender a fazer ao próximo o que gostaria que nos fizesse, para que nós, né, não soframos mais. Se a gente quer uma vida de harmonia, e a gente quer essa vida feliz, seja em família ou em sociedade, nós temos que exemplificar e praticar esse ensinamento. Fazer aos outros o que gostaria que nos fizesse. E é isso nós temos que, além de praticar, exemplificar para os nossos filhos e ensiná-los a fazer da mesma forma. Tá certo? Então, a nossa aula de hoje se encerra aqui, a aula número 2, e nós vamos fazer a nossa prece, então, agradecendo essa oportunidade. Fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração. E assim, Mestre querido, nós agradecemos imensamente, mais uma vez, a oportunidade desse estudo. Pedimos que abençoe a nossa família, que possamos cada vez mais aprender os teus ensinamentos. Pedimos, amigo querido, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Abençoa, Senhor, a todos que aqui estiveram, aprendendo os teus ensinamentos. Abençoa todas as famílias da nossa cidade, as famílias dos nossos irmãos, do nosso país e do nosso planeta de expiações e provas, para que a cada dia, Senhor, possamos aprender o amar-nos uns aos outros. Se conosco, amigo querido, nos ampare e nos protege, hoje e sempre. Que assim seja.